Vamos abrir a palavra em Efésios, capítulo 1. Vamos ler a partir do verso 15. Por isso, também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual ele exerceu em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade e poder e domínio e de todo nome que se possa referir não só no presente século, mas também no vindouro. Olhando para esta carta aqui de Paulo aos Efésios, nós vamos destacar aqui, com a ajuda do Senhor, o que está no versículo 18, que Paulo ora para esses irmãos, para que Deus possa iluminar os olhos do coração deles, para que eles pudessem saber três coisas. Vamos colocar aqui. A primeira coisa que eles deveriam saber, qual é a esperança do chamamento deles. A segunda, qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos. E a terceira, qual é a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia do seu poder. Então, será que o assunto que nós vamos tratar estão dentro dessas três assertivas. Mas antes de nós colocarmos pontualmente cada assertiva dessa, vamos lembrar por que Paulo, então, de fato, agora escreve essa carta aos irmãos de Éfeso. Porque quando nós lembramos da cidade de Éfeso, quando Paulo esteve naquela cidade de Éfeso, no capítulo 19 de Atos, capítulo 19, capítulo 20, e Paulo faz 3 visitas a Éfeso, e uma delas, no capítulo 18, ele passa apenas por Éfeso e segue viagem, depois ele retorna a Éfeso. Mas quando Paulo ele vai para aquela cidade, e ele fica naquela cidade de 2 a 3 anos, e o texto no capítulo 19 vai dizer que toda a palavra de Deus foi pregada, ou toda a palavra de Deus foi colocada em toda a Ásia. E isso é muito importante. Ou seja, toda a Ásia foi evangelizada através da palavra de Deus. E aquela cidade, ela era uma cidade pagã. Quando Paulo chega naquela cidade, nós vamos lembrar daqueles 12 que Paulo encontra ali. E aqueles 12 apenas conheciam o batismo de João Batista e não conheciam o batismo do Espírito Santo. Então Paulo ora e eles são batizados com o Espírito Santo. Então Paulo vai nas sinagogas e ele persuade aqueles judeus. E a cidade de Éfeso era composta por judeus e gregos. Então Paulo, ali no capítulo 19, alguns empedernidos, endurecidos acerca do que Paulo está falando, Paulo então sai e junto com ele leva os discípulos e vai até a escola de Tirano, onde evangeliza todo aquele povo durante esse período que nós falamos de 2 a 3 anos. E a palavra do Senhor se propagou naquela cidade. Mas, irmãos, era uma cidade totalmente idólatra. Tanto que, à época de Paulo, existia um templo dedicado à deusa Diana, e também, que era conhecida a Diana dos Efésios, em que depois aquele Eurives Demétrio achou que Paulo estava trazendo problema, porque a luz, quando entra nas trevas, ela realmente dissipa tudo. Porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz. E Ele mesmo
resplandeceu o Senhor, vamos colocar assim, parafraseando, ele resplandeceu o Senhor no nosso coração. Foi Deus quem disse: das trevas resplandeceu a luz. E esse povo estava em densas trevas, trevas profundas, porque eles viviam realmente uma idolatria. E é certo que quando você não tem a luz, você não tem iluminação no seu coração, você é guiado por falsos deuses, você é guiado por aquilo que você imagina que é o correto. Mas quando a luz do Evangelho, ela realmente vem e reflete no nosso coração, então nós somos conquistados pelo Senhor por causa dessa luz. E Ele é a luz da vida. Cristo é a luz da vida. Então essa luz, ela entrou no coração daqueles homens, daqueles habitantes que eram tão orgulhosos daquela deusa Diana. E muito mais do que isso, amados irmãos, quando nós olhamos para aquele capítulo 19, apenas vou citar para os irmãos, o texto também vai dizer que aquelas pessoas ali da Ásia eram praticantes de artes mágicas e várias outras práticas, né? Ocultismo, curandeirismo, certamente se tinha naquela cidade. Mas o interessante é que quando o Evangelho, ou a palavra de Deus, entrou na vida daqueles homens, principalmente daqueles habitantes de Éfeso, judeus e gregos, assim composto, o temor do Senhor veio sobre eles. E o que eles fizeram? O texto vai nos dizer que eles foram para uma praça e jogaram todos os seus livros daquelas artes mágicas. Ou seja, eles falaram: nós não queremos mais isso. Nós agora conhecemos aquele que é o Senhor dos Senhores, o Senhor Jesus Cristo. Nós não queremos mais praticar essas idolatrias. Nós não queremos mais praticar esses falsos deuses. Nós agora queremos servir aquele que é verdadeiramente Deus. Porque agora nós conhecemos esse Deus verdadeiro que é Jesus Cristo. O nome do Senhor Jesus. Então fala que a palavra de Deus crescia e prevalecia poderosamente. E é isso que o Senhor tem tentado, ao longo de toda a história da humanidade, fazer com que a sua palavra possa prevalecer nas vidas das pessoas. E quando essa palavra vem prevalece no nosso coração, o que acontece? Nós vamos deixando todas as nossas idolatrias e vamos realmente queimá-las, porque ela não tem valor nenhum diante de Deus. Porque a palavra, ela atinge o seu objetivo, que é nos salvar. Porque o Evangelho é o poder de Deus. Então o Evangelho é o poder de Deus. Então essa palavra ganha o nosso coração. A luz ilumina o nosso coração. E o que nós devemos fazer? Tudo aquilo que prende o nosso coração, seja qual for a forma de idolatria. Alguns condenam muitos aqueles que se prostram diante de imagens. Mas muitas vezes há certos ídolos no nosso coração que são muito mais difíceis de serem tirados do que as imagens. Fortalezas no nosso coração, que nós muitas vezes não queremos abrir mão. E o Senhor tem insistido na sua palavra, nos mostrando e nos falando: abre a mão disso, deixe disso. Isso é um ídolo na sua vida. Mas ainda muitas vezes nós tentamos lutar. Mas o Senhor conhece o nosso coração. O Senhor sabe cada detalhe, o que é que está escondido no nosso coração. E se tem alguém que realmente conhece as nossas vidas, é o Senhor Jesus. Então, uma das funções da palavra na nossa vida, pelo Espírito, porque quem traz a iluminação e a revelação realmente é o Espírito Santo na palavra, é Ele que descortina para nós a palavra de Deus. Então, o Senhor, na sua palavra, Ele vai no nosso coração. Agora, a questão é, nós estamos respondendo a Deus? Nós estamos obedecendo a Deus naquilo que Ele tem revelado a nós, para que nós possamos deixar alguns ídolos que tem nos impedido de servir a Ele realmente? Ou ainda tentamos lutar contra Deus no que concerne algumas coisas na nossa vida? Então nós temos sempre que colocar no nosso coração a luz da palavra e dizer: Senhor, ilumina, Senhor. Venha com a Tua luz, porque na Tua luz nós vemos a luz. Ilumina o meu coração para ver se há algum caminho mau, se há algum caminho que não está agradando ao Senhor, para que eu possa colocar isso diante do Senhor e ser eliminado.
para que o Senhor possa avançar nas nossas vidas, irmãos. Portanto, não é questão de estar diante de uma imagem. A questão é realmente o que é que tem atrapalhado no desenvolver da palavra de Deus nas nossas vidas. O que está atrapalhando? Nós temos que fazer sempre essa reflexão quando estamos diante da palavra do Senhor. Não é diante de outra coisa, a não ser diante da palavra do Senhor. Porque ela vai nos descortinar. Irmão, se tem uma coisa que nós devemos aprender é que antes de nós falarmos a palavra a alguém, nós precisamos que a palavra fale a nós primeiro. Se nós não estamos sendo ensinados, exortados, ademoestrados pela palavra, alguma coisa está errada. Nós não podemos, com todo respeito, nós não podemos ser aqueles apenas que passam para os outros ensinamento, conhecimento. Não, primeiro tem que acontecer em nós. Primeiro tem que ser em nós. Primeiro a vida tem que fluir em nós, para que então nós possamos fluir, a vida de Cristo em nós possa fluir para outras pessoas. Do contrário, não terá validade nas nossas vidas. E é isso que a palavra precisa fazer. E a palavra fez isso na vida desses irmãos aqui de Éfeso. Por isso que quando Paulo, aqui nesta oração, e o capítulo 1 nos mostra duas coisas importantíssimas aqui. Nós sabemos que a carta aos Efésios fala sobre a vida do corpo, ou a vida da igreja. 3 partes doutrinária e 3 partes práticas. Do 1 ao 3, doutrina. Do 4 ao 6, prática. E quando nós olhamos para esse capítulo 1, alguns fazem uma divisão muito interessante deste capítulo 1. Do verso 3 até o verso 14, alguns falam que é a origem da igreja. Por quê? Porque ele começa, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais, porque é aí que a igreja está. A igreja está nas regiões celestiais. A igreja, ainda que ela esteja vivendo aqui como corpo, todavia, ela é algo celestial. E esse algo que a gente coloca com muito cuidado, porque não é algo comum. Não é algo comum. A igreja não é algo comum. Ela é celestial. Então nós estamos nas regiões celestiais. As nossas bênçãos derivam das regiões celestiais. E nós estamos falando aqui de bênçãos espirituais, nós estamos falando de bênçãos materiais. Porque o que interessa para nossas vidas é a bênção espiritual. O que advém nas nossas vidas, no que concerne a todos os nossos bens materiais, é porque a misericórdia de Deus está sobre nossas vidas. É porque Deus tem tido misericórdia. A boa mão do Senhor tem nos conduzido, então nós temos tido vidas tranquilas, vamos colocar assim em alguns aspectos. Mas, sobretudo, a igreja, ela é espiritual, ela não é natural e ela não é terrena. Então aqui estávamos a origem da igreja. Mas quando nós olhamos para o capítulo 1, do verso 15 ao verso 23, nós vamos ter a glória da igreja. A glória da igreja. E por isso que Paulo fala assim, por isso o quê? Eu tendo ouvido a fé que há em vocês, veja, a fé. Algo que quando Paulo esteve naquela grande região da Ásia, em específico a cidade de Éfeso, eles não tinham fé. E fé é crer. E a fé é crer. Vocês não tinham fé. Então eu ouvi da fé de vocês que há entre vós no Senhor Jesus. Olha onde estava a fé deles. Antes, eles acreditavam em ídolos, numa deusa Diana, baseado num templo, serviam a deuses pagãos, mas agora eles têm fé em Jesus. E é isso que o Senhor faz conosco também. Ele nos deu fé no seu Filho amado Jesus Cristo. E a outra coisa, o amor para com todos os santos. Ou seja, a fé deles era uma fé que operava pelo amor. Não era uma fé estática, mas eles tinham amor. E ele fala, no verso 17, que orava a Deus para que Deus pudesse conceder a eles espírito, sabedoria e revelação. Também é um versículo que demandaria uma necessidade de discorrermos sobre ele, mas aqui não é o foco, mas é necessário. Nós só podemos conhecer, de fato, as verdades espirituais se nós tivermos concedido pelo Senhor espírito de sabedoria e de revelação. Nós só podemos conhecer aquilo do qual nós realmente somos de fato, se o Senhor abrir os nossos olhos, amados irmãos. E Ele
quer, e Paulo está orando por isso. Eu oro a Deus, baseado na fé que vocês têm no Senhor Jesus, o amor que vocês têm para um com os outros, eu oro ao Pai da glória. Eu oro ao Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, que eles concedam a vocês esse espírito de sabedoria e revelação. Ah, irmãos, mas ele vai continuar no verso 18. E aqui nós vamos dar um passo. Eu oro que além desse espírito de sabedoria e revelação, no pleno conhecimento do seu Filho amado Jesus, o coração de vocês possam ser iluminados. Veja, amados irmãos, não é apenas a mente seja iluminado. Não. É o coração como a constituição de todo o nosso ser. Constituição de todo o nosso ser para quê? Primeira coisa, para que vocês possam agora, vocês que estão em Cristo Jesus. E o versículo 1, nesta mesma carta, ele vai falar assim, Paulo, após Jesus Cristo, por vontade de Deus, aos santos. Veja, santos. Aos santos. Porque essa é a nossa condição também, santos. Santos e fiéis em Cristo Jesus. Esses santos agora de Éfeso, Paulo está pedindo para que Deus possa iluminar os olhos do coração dele para saber três coisas. A primeira coisa que nós precisamos saber, amados irmãos, é qual é, então, a esperança do nosso chamamento. Qual é a esperança do nosso chamamento? Nós podemos colocar assim, qual é o brilho do seu chamamento? A terceira coisa, quais são as riquezas, ou qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos? A plenitude da sua herança. E qual é a grandeza? Há uma palavra que fala grandeza, a palavra suprema, mas uma sobre-excelente. Se excelente já é uma palavra muito boa, vamos colocar assim, imagine sobre-excelente. Realmente, alguém disse que Paulo usava superlativos e superlativos nessa carta, porque realmente é uma carta muito acima. E nós precisamos realmente de iluminação do Espírito para entendermos dentro desse contexto que nós estamos inseridos, irmãos. Porque essa carta aqui não foi escrita para super espirituais. Não são para super espirituais, irmãos. Não são para aqueles que detêm o conhecimento da doutrina, mas foram escrita para cristãos comuns que foram resgatados da uma maneira de viver, que agora foram iluminados pelo Espírito Santo para que eles pudessem saber realmente o que eles são em Cristo Jesus. São para esses. Não são para os super espirituais. Os super espirituais não conseguem ver realmente a revelação que está nessa carta. Mas aqueles que o Espírito Santo tem iluminado, que Deus tem concedido espírito de sabedoria e revelação, esses conseguem ver a profundidade dessa carta. E quanto dessa profundidade eles também estão inseridos. Fala assim, realmente o Senhor, e o capítulo 2 fala muito sobre isso. Nós estávamos numa condição, não vamos entrar aqui em detalhe, mas nós estávamos numa condição, nós estávamos mortos, entregues à potestade do príncipe deste mundo, mas agora o Senhor nos coloca nessa condição de filhos que detêm o conhecimento pelo Espírito dessa posição da vida da igreja. Então, essa carta foi escrita para esses. Então, amados irmãos, e qual é essa sobreexcelente grandeza do seu poder? Ou seja, a grandeza do seu poder. E que, olhando de uma maneira específica para essa palavra iluminados, apenas para nosso entendimento aqui, há uma versão que diz assim, interessante, uma versão alternativa desse versículo que diz: os olhos do seu coração em um estado iluminado, com o objetivo de saber qual é a esperança de seu chamado. Ou seja, algo que já aconteceu, para que você possa saber qual é o objetivo dessa iluminação. Qual é o objetivo dessa iluminação aqui que Paulo está falando? É saber qual é a esperança do seu chamado. E olhando para essa esperança do chamado, se o Senhor nos permitir ainda, nós vamos ver esse chamado na vida de Abraão. Como que alguém também
que vivia numa cidade com mais de 5.000 ídolos, pôde ser iluminado, assim como aconteceu com Paulo no caminho de Damasco. Ao meio-dia, aquela luz mais forte que o sol brilhou ao meio-dia. A mesma coisa também aconteceu com Abraão. O Deus da glória apareceu a Abraão quando estava na Mesopotâmia. Ou seja, a luz brilhou no meio da escuridão. E é isso que aconteceu conosco também, amados irmãos. A luz brilhou no nosso coração. A luz do Evangelho de Deus. Então, quando nós olhamos para essa palavra iluminado, o que Paulo está nos dizendo a ideia é que o Espírito Santo, pelo seu ministério, e nós dependemos, a igreja depende do ministério do Espírito Santo. Do contrário, nós vamos ser apenas lâmpadas, mas sem luz. E a lâmpada sem luz de que serve? Ela se torna apenas um móvel, ou melhor dizendo, um objeto para um móvel de decoração. Se o Espírito Santo não iluminar a nossa vida, naquilo que nós temos recebido, no que concerne a palavra de Deus, nós apenas vamos ser pessoas, mais uma na multidão. Mas o que o Espírito Santo quer fazer em nós é trazer revelação da palavra, é trazer revelação daquilo que é a igreja, trazer revelação do mistério de Deus, que é a igreja, para nós. Para que nós possamos ser iluminados, para quê? Para nos enchermos de orgulho? Não, pelo contrário. Para que à medida que o Espírito Santo vai nos enchendo com essa iluminação, nós podemos viver nesta vida que vive em nós, que é a vida do Filho de Deus. E através dessa vida, o que pode acontecer com nossas vidas? Assim como também aconteceu com aqueles irmãos, outras vidas vão sendo alcançadas pelo Senhor. Porque esse é o objetivo da igreja. É que na vida da igreja, a iluminação possa alcançar outras pessoas que estão em trevas. Então é isso que o Espírito Santo deseja fazer em nossas vidas, nos iluminando. Não é para sermos os intelectuais, os que sabem, que ganham novo conhecimento. Agora nós temos aí um conhecimento e nós podemos isso, nós não podemos nada. Pelo contrário, à medida que nós vamos sendo iluminados, cada vez mais nós temos que ser diminuídos para que Ele cresça. E Ele tenha toda a glória em nossa vida. E Ele seja exaltado em nossa vida, para que Ele realmente receba toda a glória que lhe é devida. Porque é assim que o Pai determinou, que nele residisse toda a plenitude de Deus. Ora, irmãos, quem disse isso foi o Pai. Se o Pai disse isso acerca do Filho, quem somos nós para querermos tomarmos sequer uma fagulha dessa glória do Filho? O que nós somos é sermos participantes dessa glória. Qual participante dessa glória? A glória do Filho. Então, quando nós olhamos para essa palavra, ou essa expressão, para que saibais qual é a esperança do seu chamamento. Nós podemos entender que vamos colocar aqui de maneira bem cuidadosa, dois chamamentos. Há um chamado geral e há um chamado específico, um chamado eficaz. O chamado geral é aquela que Deus, realmente, a vontade de Deus é que todos cheguem ao pleno conhecimento de seu Filho. Esse é o chamado geral. E que todos se arrependam, porque Deus não leva em consideração, conforme Atos 17 vai falar, Deus não leva em consideração o tempo de ignorância, ou seja, o tempo que não conheceram. Mas Deus notifica que todos os homens se arrependam, porque chegará um dia em que Ele vai julgar este mundo segundo um varão que Ele mesmo estabeleceu. Esse varão é o nosso Senhor Jesus. Mas, amados irmãos, no que concerne esse versículo aqui, essa expressão, esse chamado é um chamado eficaz para a igreja. É um chamado para a igreja e para aqueles do qual o Senhor chamou. Então, esta carta, ela não é uma carta dirigida ao mundo. Não nesse momento. Por quê? Porque enquanto o primeiro chamado, que é um chamado geral, ele precisa alcançar, porque foi assim que aconteceu conosco. Nós estávamos numa situação de afastados de Deus, vivendo que nós fomos justificados. Antes nós não éramos justificados. Nós estamos separados de Deus, alheio à aliança de Deus, fora das promessas de Deus. Então, no chamado geral, Deus nos chamou no chamado geral. E o Senhor veio com a sua luz e nós atendemos esse chamado geral. Nós respondemos ao Espírito Santo. Então, o Senhor alcançou o nosso coração. Então, o Senhor nos fez em nós, através de Cristo, justiça, sabedoria e redenção.
Foi assim que o Senhor fez em nossas vidas. Agora, a partir do momento que nós saímos desse chamado geral, nós entramos agora nesse chamado específico, ou chamado eficaz. Ou seja, devemos saber agora qual é realmente esse chamado específico na nossa vida. De uma maneira individual, particular, mas também de uma maneira coletiva. Porque o Senhor, quando voltar na sua glória, junto com os seus anjos, certamente Ele vai levar a sua igreja. Todos aqueles que confessaram o nome do Senhor, né, estarão junto com Ele, se encontrará com Ele nos ares. É isso que o texto de 1 Tessalonicenses 4 fala. Nos encontraremos com o Senhor. Então nós precisamos saber o que é esse chamado, amados irmãos. E aqui especificamente é um chamado eficaz, específico para a igreja. Mas qual é o chamado, amados irmãos? Chamado para quê? Chamado para quê? Abra, por favor, em Romanos 8, 28. Um texto muito conhecido. Olha o que o texto vai nos dizer. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados. Agora, chamados segundo o seu propósito. Ou seja, nós somos chamados segundo um propósito. Nós não somos chamados apenas por ser chamados. Nós não somos chamados apenas para participarmos de uma espécie de grupo. Não. Nós não fomos chamados apenas para isso. Chamados segundo o seu propósito, segundo o seu objetivo, segundo o seu querer. Então, olha o verso 29. Porquanto aos que de antemão conheceu, Deus nos conheceu de antemão, amados irmãos. Não se esqueça disso. Não se esqueça que quando nós fomos chamados pelo Senhor, a luz iluminou o nosso coração. É porque Deus já nos tinha chamado de antemão. O texto também de Efésios, os irmãos não precisam abrir, mas só para nós olharmos para essa palavra de antemão, o texto vai dizer assim que Deus escolheu antes da fundação do mundo. Perceba, irmão? Deus nos escolheu antes. Antes de que tudo isso fosse formado, Deus já nos tinha escolhido. Mas escolhido para quê? Primeiro, nós vamos ver no que concerne a Romanos, que nós temos um propósito. Qual é o propósito do nosso chamamento? A da nossa predestinação. E nós não estamos falando aqui de predestinação de inferno e céu. Nós estamos falando da predestinação para sermos conforme a imagem ou o caráter de seu Filho Jesus Cristo. Essa questão de predestinação de céu e inferno não é o ponto aqui. E não é interesse nosso discorrermos sobre isso. Ainda que haja correntes divergentes, eu não estou aqui para falar sobre isso. Eu estou aqui para falar do propósito que Deus nos chamou de antemão para sermos conformados segundo a imagem de seu Filho. Irmãos, que chamamento é esse que nós temos? Que chamamento é esse que nós temos? Deus nos chamou de antemão para que fôssemos santos, irrepreensíveis perante Ele em amor. E nós voltamos a falar, nós temos que lembrarmos que nós éramos pagãos também, como aqueles homens de Éfeso. Nós éramos pagãos, idólatras, entregues a toda sorte de amores e paixões deste mundo. Mas a luz um dia veio ao nosso coração. E aí os céus se abriram, as escamas dos nossos olhos caíram, e nós fazemos aquela pergunta: quem és tu, Senhor? Quem és tu, Senhor? Talvez nós não perseguimos a igreja, mas nós ouvimos: eu sou Jesus. Eu sou Jesus. E quando essa frase ecoou no nosso coração, eu sou Jesus, nós vimos a luz da glória do Filho de Deus. Contemplamos a face de Cristo. E na face de Cristo nós somos renovados ou transformados de glória em glória, na mesma imagem do Senhor pelo Espírito. Ah, irmãos, que chamamento que nós temos. Que chamamento que nós temos no Filho. E foi o Pai que quis isso conosco. Foi o Pai que nos chamou com santa vocação, não pelas nossas obras, jamais. Mas aqui o texto está nos dizendo que Ele nos predestinou, e nós não vamos aqui discorrer sobre cada palavra, porque senão nós não saímos desse texto, né?
Então nos predestinou para. Se tem um para, tem um objetivo. Sempre olha para a palavra para com um objetivo. Para quê? Para sermos conforme a imagem de seu filho. O caráter de seu filho. Nós não vamos ser Deus? Claro que não, nunca. Mas o que concerne a nossa identidade da humanidade com o Filho de Deus santo, amado, sem qualquer mancha de pecado, nós sim, aí nós somos chamados a isso. Ainda, amados irmãos, que nós estejamos vivendo nesse corpo, ainda que nós estejamos vivendo nessa situação de lutas, circunstâncias, dores aqui, dores ali, mas todavia, certamente, Ele nos levará, sim, a esta boa obra que Ele começou em nós, ao fim dela. E qual é a boa obra? Sermos conformados à imagem de seu Filho, independente daquilo que nós muitas vezes achamos que estamos vivendo. No que concerne às nossas dificuldades, às nossas circunstâncias, aos nossos medos e temores, porque não depende de nós. Nós vamos ver que, segundo a sobreexcelente grandeza do seu poder, que nem nós que cremos, segundo, veja de quem vai ser o poder, segundo o poder dele que opera em nós. De quem que é o poder para transformar? É nosso? Não. O poder é dele. É ele quem opera isso em nós, porque o poder pertence a ele. Mas o que ele nos chamou para sermos? Conformados à imagem do seu Filho amado Jesus Cristo. Então ele vai dizer, para que, a fim de que, qual é o propósito? Qual é o propósito nós sermos transformados nessa imagem, nesse caráter do Filho? Qual é o propósito, amados irmãos? O propósito é que ele seja o primeiro, o primogênito, entre muitos irmãos. Entre muitos irmãos. Tenho para mim que quando nós estivermos naquele grande dia, o Senhor vai, certamente, isso é uma imagem que eu faço. Certamente, ao olharmos uns para os outros, nós veremos pequenos cristos. Porque a cada medida que nós vamos olhando para cada um naquele grande dia, nós vamos olhar a imagem do Filho de Deus em cada um. Ninguém será mais conhecido da forma que era conhecido, porque nós veremos a face do Filho resplandecendo na vida de cada um daquele que confessou o Senhor Jesus. Porque Ele é o centro, amados irmãos. O centro da glória é o Filho de Deus. Todo o universo, todas as coisas, na plenitude dos tempos, todas as coisas, irá convergir, voltar novamente para aquele estado do qual era antes da queda, para trazer novamente tudo ao Filho de Deus. Por isso que há somente aquela imagem no trono na Nova Jerusalém. Aquele que está sentado no trono. E todos estarão contemplando a face do Cordeiro para sempre. Então nós estaremos diante daquele para sempre. Então, esta é o objetivo do nosso chamamento, a esperança do nosso chamamento, amados irmãos. Não há outra razão. A mesma coisa o livro de Hebreus, capítulo 3, verso 1, também vai dizer sobre esta vocação, que diz, por isso, santos irmãos, veja, santos irmãos que participais da vocação celestial, ou seja, chamamento celestial também. A palavra vocação também significa chamamento. A mesma coisa, Timóteo, apenas para observarmos essa questão da palavra vocação e chamamento, para trazermos mais luz nessa palavra. Em 2 Timóteo 1,9 diz que quem nos salvou e chamou com uma santa vocação. Deus nos chamou com uma santa vocação. E ele vai dizer assim, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito, seu próprio desejo e graça que nos foi dada em Cristo Jesus. E sabe o que o final do texto vai dizer? Antes dos tempos eternos. Antes dos tempos eternos. Deus já nos conhecia. Antes dos tempos eternos. Então nós temos que pensar, amados irmãos, que quando Deus ilumina nossos olhos do coração para ver
a Cristo, sua pessoa e sua obra, a nossa vida tem que ser uma vida de devoção, tem que ser uma vida de adoração. Porque muitas vezes não compreendemos esse chamamento de Deus de uma forma natural, mas não é para compreendermos mesmo. É por isso que nós precisamos de iluminação dos olhos do nosso coração, pelo Espírito, para realmente nós sabermos, de maneira pessoal, mas também, sobretudo, de maneira coletiva, qual é a esperança do nosso chamamento. E o objetivo desse chamamento é para participarmos do reino milenar de Cristo. E há 2 pontos aqui, amados irmãos. O nosso chamamento realmente é para participarmos desse reino, sim. E foi para isso que nós fomos chamados também. Porque à medida, amados irmãos, que nós estamos sendo transformados segundo o caráter do seu Filho amado, Jesus Cristo, o que vai acontecer conosco? O que vai acontecer conosco, e é o que deveria, na verdade, acontecer conosco, é que quanto mais Cristo vai sendo colocado, mudado em nossas vidas, nós vamos querendo mais saber e viver das coisas celestiais. Então a gente vai tendo mais dedicação, mais devoção, mais contemplação, mais amor por aquilo que é realmente dos céus. Porque, irmãos, não basta nós sabermos. É a mesma coisa que você passa um exemplo aqui, talvez um exemplo até, mas é um exemplo que vem à minha mente. Às vezes você se dedica para passar ou para exercer uma profissão. E quando você entra naquela profissão, você vai para o primeiro dia de trabalho, mas você não sabe como você vai desenvolver aquela profissão. Só, eu estou aqui, vou desenvolver, vou ganhar meu salário, mas aqui tá bom, tá desse jeito, eu não quero saber mais nada. Você não desenvolve dentro daquela profissão. Mas aqui nós somos chamados, amados irmãos, que à medida que nós vamos cada vez mais tendo as características do Filho em nossa vida, nosso coração vai desejando cada vez mais sermos consumidos pelas coisas celestiais. Porque nós vamos estar sendo realmente formados por aquilo que vai tomar a nossa vida totalmente na plenitude dos tempos. Nos parece, amados irmãos, que a vida que nos espera é algo inatingível, inalcançável, mas não é. Não é. Certamente haverá muitos cristãos que quando estiverem diante do Filho de Deus, eles não vão compreender. Por quê? Porque à medida que eles iam recebendo, eles não iam retendo aquilo que estavam recebendo. Estavam vivendo a sua vida de qualquer maneira. Mas o Senhor não nos chama para isso. O Senhor nos chama para vivermos uma vida de plenitude nele. Para que quando ele se manifestar, nós também sejamos manifestados com ele em glória. Para que quando ele se manifestar, nós também possamos estar em pé, isentos de culpa, naquele grande dia do Filho de Deus. É isso, amados irmãos. É isso que nós somos chamados, para sermos participantes desse reino. Porque haverá uma dispensação do reino. Não sei se os irmãos já pararam para meditar sobre esse assunto, mas haverá uma dispensação do reino. E o reino, nem todos participarão. Isso é fato. O reino são para aqueles que realmente se apoderaram dele aqui. Paulo, ele, na sua carta aos Coríntios, capítulo 9, ele vai falar dessa corrida do reino. Capítulo 9, do 27 em diante. Ele vai falar dessa corrida do reino. Coroa se dá para vencedores. Coroa não se dá para quem não é vencedor. Uma questão é ser filho. Uma questão é ser filho de Deus. Outra questão é você reinar nesse reino durante 1000 anos. É totalmente diferente. Há muitos textos. A parábola dos talentos nos fala sobre isso. A parábola do mordomo fiel nos fala sobre isso.
Nós temos muitos textos que nos dão base para dizer que o reino ele é conquistado. Paulo mesmo falando que importa sofrer muitas tribulações para entrar no reino de Deus, se não me engano, em Atos capítulo 14. Importa sofrer para entrar. Olha, irmão, ele não está falando de salvação ali. Ele não está falando de conformação. Ele está falando daqueles que estão se esforçando para participar desse reino, que será um tempo de dispensação. Depois do reino, então, julgamento e finalmente novos céus e nova terra, onde habita a justiça e nova Jerusalém. É muito claro os textos, amados irmãos. Por isso, à medida que nós vamos sendo iluminados, os nossos olhos para saber qual é a grandeza, ou qual é a esperança, melhor, qual é a esperança do nosso chamamento, nós vamos tendo o nosso coração sendo trilhado para isso, para sermos participantes desse reino. Por isso que, olhando agora, de uma maneira particular, amados irmãos, e penso que nós vamos apenas começarmos aqui para continuarmos depois, vamos olhar para uma vida do Velho Testamento, que foi a vida de Abraão. Todavia, para complementar essa palavra acerca do reino, nós muito bem lembramos que Paulo, ao escrever aos Filipenses, no capítulo 3, quando ele fala ali, ele fala de reino ali naquele capítulo 3. Ele vai dizer para nós o seguinte, lembre-se, amados irmãos, para fecharmos esse assunto. Ele fala assim, não que eu tenha já recebido. Ele está falando de salvação? Não está falando. Não que eu tenha já recebido, ou tenha já obtido a perfeição, ou seja, maturidade. Todas as vezes que nós ouvimos a palavra perfeição, nós vamos ter que ligar essa palavra à maturidade. Não que eu tenha recebido ou chegado à maturidade, mas eu prossigo. Veja, eu prossigo. Eu prossigo para conquistar. Conquistar o quê? Salvação? Não. Conquistar aquilo para o que também foi conquistado por Cristo. Conquistado por Cristo. E aí ele vai dizer, eu não julgo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. E olha que Paulo tinha muitas coisas, mas muitas coisas, nós bem sabemos, principalmente na sua vida de conduta cristã, dentro do seu entendimento, antes daquela luz do meio-dia raiar no caminho de Damasco. Então uma coisa eu deixo e avançando, veja, eu deixo e avanço, eu prossigo. Eu prossigo para onde? Para o prêmio ou alvo, para o prêmio da soberana vocação, de novo, vocação, palavra vocação, chamamento, para o chamamento de Deus em Cristo Jesus. Então há algo a ser conquistado aí, irmãos. Por isso que nós necessitamos dessa iluminação do Espírito Santo em nossas vidas. Iluminação dos olhos do nosso coração. Mas lembre-se, irmãos, o poder vem dele e esse poder opera em nós. Como Deus é realmente maravilhoso. Porque por um lado ele nos introduz nessa verdade e por outro lado ele nos pega em nossas mãos e diz assim, eu te capacito a viver nesta vida cristã. Eu te capacito a viver nessa realidade, não é uma utopia, não é um conto de fada, é uma realidade que está escancarada para você. Deus não brinca conosco, Deus não nos trata como marionetes, Deus não brinca com a nossa vida, Deus é Deus sério. Então se Ele fala, Ele faz, amados irmãos. Deus não é homem para que possa mentir. Deus verdadeiramente é aquele que cumpre todos os seus propósitos em nossas vidas. Mas nós precisamos, vamos dizer assim, pegarmos na mão de Deus, né? E irmos juntos nesse propósito que Deus estabeleceu em nossas vidas. Porque Ele nos capacita, Ele nos dá força e o poder vem dEle. E quando nós olhamos nessa questão do capacitar, olhamos para a vida de Abraão. Amados irmãos, que cenário. Como que uma pessoa que vive no meio de 5.000 ídolos, numa cidade, em Ur dos Caldeus, que certamente possivelmente eles adoravam o deus Urk, que era o deus Lua, o nome desse deus. Como que realmente Deus olha para este homem
no meio de uma cidade idólatra. E um detalhe, amados irmãos, Abraão também era um pecador como eu e você. Era um pecador, não era alguém especial. Ele era um pecador como eu e você. Abraão também foi um homem que teve os seus deslizes na caminhada. Quando ele mentiu, quando ele era casado com várias mulheres. A mesma coisa você encontra também na vida de Isaac, quando também ele mentiu. E quando você vai para a vida de Jacó, você também vê um homem chamado usurpador, que desde já no ventre da sua mãe já estava puxando o pé do seu irmão. Então veja, amados irmãos, que quando Deus coloca os olhos num homem, ele vai chamar e vai completar a sua obra. Porque foi Deus quem colocou os olhos, não foi o homem. E se Deus tem um chamado para nós, um chamamento celestial para nós, então ele vai cumprir isso em nós, apesar de nós. Mas ele vai cumprir, amados irmãos, porque ele colocou os seus olhos sobre nós. O problema é que muitas vezes nós não entendemos isso e queremos viver a nossa vida de qualquer maneira, acharmos que tudo que está acontecendo é porque Deus não está mais, mas na verdade às vezes somos nós mesmos que não estamos dando o passo necessário para avançarmos esse chamamento e respondermos a Deus de maneira adequada. Mas Deus chamou Abraão, Deus chamou Isaac, Deus chamou Jacó, mesmo sendo quem ele era. E você se lembra que quando Deus falou com Jacó, a primeira vez que aparece a palavra casa de Deus foi com Jacó? Que lugar temível é este? É a casa de Deus. Casa de Deus. Olha para quem ele apareceu. Ele apareceu para alguém que enganou seu próprio irmão, mentiu para seu pai. Veja, ele mentiu para seu pai. Dizendo, não, eu sou essa voz de Jacó, mas a pele, não, sou Esaú, teu filho. Não é interessante isso, irmãos? Por quê? Porque aquele que fez a promessa é fiel. Aquele que fez a promessa é fiel. Não depende no sentido assim, ah, Senhor, será que é, não é? Não, ele prometeu. Apesar de Jacó, apesar de Isaac, apesar de Abraão, ele disse que iria cumprir, ele cumpriu a promessa. Mesmo sendo errantes como eles foram, e assim também é conosco. Quantas vezes nós erramos? Quantas vezes nós andamos por caminhos que o Senhor não disse para nós andarmos? Mas o Senhor, como um Deus de misericórdia, por causa do seu muito amor com que nos amou, o que Ele faz conosco? Ele nos chama novamente e fala, meu filho, olha aqui que eu tenho para você. Olha esse caminho, olha esse chamamento celestial, olha o que está te esperando, olha essa herança, olha esse reino. Eu te chamei para você ser participante de tudo isso, ainda que muitas vezes seja através de dores, de perdas, de trabalho duro nas nossas vidas, de realmente virar algumas feridas em nossas vidas. Muitas vezes Deus faz isso, torcendo algumas coisas, trabalhando algumas coisas em nossas vidas, para nos mostrar realmente qual é a nossa posição nele. Mas assim, eu não te chamei para esta vida neste mundo. Eu te chamei para algo celestial, antes mesmo da fundação do mundo. Então, por isso, eu vou fazer o que for possível para te conduzir novamente para este caminho. A não ser, amados, aqueles que realmente se entregam à apostasia, se entregam ao pecado. Esses realmente fica difícil. Mas enfim, então olhando para Abraão, quando o Senhor chama Abraão, vários textos, e eu vou apenas citar para os irmãos. Por exemplo, em Gênesis 11, 31, diz assim o texto, tomou Tera Abraão, seu filho, e Aló, filho de Arã, filho de seu filho, e Sarai, sua nora, mulher de seu filho, e saiu com ele de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã. E foram até Arã, onde ficaram. Porque o chamamento não era para Tera, o chamamento era para Abraão. Mas o Senhor tem os seus meios de levar a fim todo o seu propósito. Então no capítulo 12, verso 1 de Gênesis, o Senhor diz assim, na palavra, ora disse o Senhor a Abraão, agora ele diz a Abraão, sai, duas palavras importantes para nós aqui, sai e vai, sai e vai, duas palavras importantíssimas para nós nessa questão do nosso chamamento celestial. Nós temos que sair do mundo e irmos para o Senhor. Sai.
e vai para a terra que eu te mostrarei. Porque Canaã tipifica as riquezas insondáveis de Cristo. Nós já estamos em Cristo Jesus. Nós somos uma nova criação. Agora nós precisamos andar nessa verdade. Nós já estamos em Cristo Jesus. Sai do mundo e entra na plenitude do Filho de Deus. Então ele diz, sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai. E às vezes nós ficamos, né? Meu pai, minha mãe... E o chamamento não é para o seu pai e para sua mãe agora. O chamamento é para você. Não é para o seu pai e para sua mãe agora, é você. E às vezes ficamos ali insistindo, mas meu pai, minha mãe... meu pai, se eu me batizar porque eu era assim, meu pai não vai aceitar porque o batismo era de criança e... Mas não é. Não é para o seu pai e sua mãe o chamamento agora, é para você. E chamado é específico. É para você. Sai do teu pai, da tua mãe, da tua parentela, mas o que vai pensar os meus familiares, que agora vou professar o nome de Cristo, que agora sou um cristão, não tem problema. Porque o Senhor Jesus disse nos evangelhos que os inimigos seriam os próprios da sua casa. Mas é assim mesmo, amados irmãos. Olha o que Paulo enfrentou. E o Senhor disse que, em Atos também, que ele levantou Paulo para ser testemunha dele. E que ele sofreria por causa do nome de Cristo. E olha que Paulo realmente era um fariseu, a seita mais importante daquela época. Mas Paulo disse, não. Eu creio naquele que ressuscitou dentre os mortos. Esse que ressuscitou dentre os mortos é que eu tenho pregado. E por causa dessa verdade que eu estou pregando, é que eu tenho sido perseguido. Então, amados irmãos, nós vamos ser perseguidos, sim, muitas vezes, dentro de nossas próprias casas. Por quê? Porque nós temos que sair e ir. Nós temos que sair mesmo. Não estou dizendo que nós temos que ser desrespeitosos, não amar nossos pais, nossos parentes, não é isso que eu estou dizendo. Mas o que concerne ao chamamento celestial, a nossa vocação celestial, nós temos que sair. E é o que Paulo falou para o rei Agripa. Ó rei Agripa, eu não fui desobediente à visão celestial. E é o que o Senhor nos fala. Não sermos desobedientes a essa visão celestial. Porque visão celestial cativa e muda as nossas vidas. A visão celestial, a visão de Cristo, realmente muda totalmente a nossa vida. Então nós vamos sair e nós vamos ter que ir. Então ele vai dizer aí, e vai para a terra que te mostrarei. Percebam, irmãos, que tudo começa em Deus e Deus que dá a direção. Não tem nada de Abraão aqui. Não tem nenhuma vírgula de Abraão aqui. Não tem nenhuma atitude de Abraão aqui. Assim também com nossas vidas. Deus começa conosco e nos mostra o que nós temos que fazer: andar naquilo que tem nos mostrado. Então no capítulo 15, versos 5 e 6, novamente Deus colocando aqui. Então o Senhor conduziu ele para fora. Chamou Abraão para fora. E disse, olha para os céus. E eu falo com os irmãos a mesma coisa para a nossa manhã. Olhamos para o alto. Aqui foi literal. Abraão olhou para os céus. E conta as estrelas, se é que podes. Ele disse, assim será a tua posteridade. E sabe o que o verso 6 vai dizer? Isso também está em Romanos. Ele creu no Senhor. Aí está o segredo. Ele creu no Senhor. Ele creu no Senhor e isso lhe foi imputado para a justiça. Imputado, colocado na conta de Abraão. Colocou na conta. A mesma coisa aconteceu conosco, em Cristo Jesus. E aí, sabe o que diz no verso 7? Eu sou o Senhor que te tirei. Veja quem tirou Abraão. Ele não saiu porque ele quis. Ele não saiu porque ele quis. Eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus. Ele tirou. Assim também Ele fez conosco. Ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Foi isso que Ele fez conosco. Ele tirou Abraão daquela vida de idolatria, de trevas. Eu te tirei de Ur dos Caldeus. A mesma coisa o Senhor fez conosco, amados irmãos. Ele nos tirou da potestade, das garras de Satanás e nos colocou nos seus braços de amor. Eu sou o Senhor que tirei dos caldeus para dar-te por herança
esta terra. O Senhor não fez a mesma coisa conosco, amados irmãos? O Senhor não nos constituiu herança nele, que é o próximo assunto que nós vamos falar. O Senhor não nos fez herança nele. O Senhor Deus não é a nossa herança, nós somos a herança de Deus. É isso que ele fez com Abraão, no sentido de fato, literal, na terra de Canaã, mas agora no sentido espiritual também o Senhor fez conosco. Ele nos tirou de toda aquela situação de delitos e pecados nas trevas e nos deu uma herança em Cristo Jesus. Abra, por favor, Efésios 1,14. Então o Senhor tirou Abraão, assim como também fez conosco. Mas olha o verso 11 de Efésios. Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Esse é o Deus que tirou Abraão de Ur dos Caldeus e deu herança para ele na terra de Canaã. A mesma coisa conosco. Esse é o Deus, na pessoa bendita do Filho amado, que nos tirou das trevas e nos deu herança nele. Por que ele fez isso? Porque ele operou segundo o conselho da sua vontade. Não dependeu de mim nem de você. Dependeu exclusivamente da vontade de Deus. E bendito seja o Senhor por isso. Bendito seja, porque agora, amados irmãos, nós vamos, se o Senhor permitir, ver qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos. O Senhor nos ajude, amados irmãos.